MXRF11, um dos fundos mais populares da Bolsa. Exatamente este fundo foi um dos focos da discussão do Baroni com o gestor do fundo, André Mazetti. E nós aqui separamos alguns dos melhores momentos da conversa entre os dois. Com vocês, o professor Baroni. Como você gosta dessa originação ativa, você consegue nos dar bem rapidinho, nos últimos 6 ou 12 meses, qual foi o ganho de capital do fundo, né? Quantos por cento? 20%, 30% das receitas ou do resultado foi de ganho de capital? Um número aproximado, obviamente. Deixa eu talvez passar de uma forma que fique mais fácil para o ouvinte, né? Para o público. O Maxi Renda tem um carrego, que a gente fala que é carrego, é basicamente se a gente não fizesse essa gestão ativa de girar o portfólio, a gente teria um retorno ali de 5 centavos por cota, às vezes até 4,7, enfim, algo nessa linha. E essa diferença de um carrego de 5,5 para 7 a 8, que é o padrão que a gente consegue sem fazer muita maluquice brincando aqui na expressão, mas sem muita ginástica, sem muito suor, é o que gera realmente o ganho de capital. Tá? Então, basicamente nessa ordem de grandeza para a turma ficar mais ambientada aí no mesmo... Fica bem mais didático, inclusive, Mazetti, parabéns aí. À medida que o fundo cresce, à medida que o teu cheque fica maior, ok, a originação ativa fica mais interessante, você consegue acessar operações até com nível de exclusividade maior. Mas, por outro lado, Mazetti, dificulta você girar o portfólio e ganhar esse alfa, uma vez que matar o leão fica mais difícil, né? Você tem que fazer mais esforço, buscar mais liquidez no mercado. Como é que você vê isso? Perfeito. Isso que você está falando, para quem não está familiarizado, é o conceito de capacity, né? A capacidade de poder do mercado absorver esse tipo de operação. O que eu posso dizer é que, assim, a gente está muito longe de atingir a capacity, né? O mercado de CRI é um mercado que está crescendo ainda, né? Um estoque ali de aproximadamente 80 e poucos bilhões de reais. A gente sempre fala isso nos nossos calls trimestrais com os investidores, né, que basicamente o CRI vai vir para substituir os modelos aí arcaicos de poupança, FGTS, para financiar operações imobiliárias como um todo, tá? E não só operações imobiliárias, né? Embora o certificado de recebível imobiliário é uma operação na essência imobiliária, mas muitas vezes pode ser uma empresa que não é do setor imobiliário, né, como boa parte do nosso portfólio, mas tem um aluguel ali envolvido, você consegue fazer uma operação que dê para caracterizar como uma operação isenta, ou seja, um CRI. Então, assim, eu acho que a gente está muito longe de atingir essa capacity, tá? Eu acho que ainda dá bastante para vender ativo no secundário, mesmo considerando um aumento de juros, né? Porque a gente está falando de um aumento de juros numa Selic terminal, como eu falei, de 6 a 6,5, isso ainda é saudável para esse tipo de operação. Então, é comum você encontrar investidores que estão precisando de CRIs, né, para comprar, para ter algum investimento, para sair um pouco daquela tributação, que pode ser o nosso próximo passo que a gente vai falar, mas eu acho que tem bastante apio aí para o mercado. E o que você falou, professor, é muito correto, só para reforçar isso. O Maxi Renda, quando era um fundo pequeno, né, e assim como outros fundos da indústria que também estão crescendo, não tinha atratividade para fazer originação nas empresas, porque eram operações que Maxi Renda, quando eu peguei ali, tinha 300 milhões, né, juntando com o Gaia, pouco menos. Então, basicamente, o que acontece? Quando o Maxi Renda era pequeno, eu não conseguia oferecer cheques para as empresas, a gente não era atrativo para as empresas, né? Então, a gente realmente dependia mais das operações de mercado para fazer a alocação. Hoje, não. Hoje, a gente está começando a ficar atrativo, então, por isso que é importante pensar em tamanhos mais robustos dos fundos imobiliários, principalmente de papel, porque com isso a gente consegue ser mais atrativo para as companhias, né? Como alternativa de crédito e etc., aos bancos. Mas eu preciso te perguntar sobre tributação, porque a ansiedade do pessoal está muito grande aqui no chat, e eu queria te ouvir sobre isso, né? A PL 1952 de 2019, lá do senador Eduardo Braga, né, de 2019, ela volta agora com um parecer favorável. Bom, num primeiro momento, isso pode ter nos assustado. Mas quando você começa a colocar a lupa, fica algumas evidências. Acho que a primeira evidência é que o estoque talvez será preservado.
Outra é como é que isso aconteceria na prática, não está claro. Então, possivelmente, uma emenda como um projeto de lei como esse, vai ter ainda várias emendas. De novo, como é que está isso na sua cabeça? Você está diante de uma das maiores gestoras de ativos do Brasil, então tenho certeza que a tua temperatura vai ser importante para todo mundo que nos acompanha aqui. Como é que você está fazendo essa leitura, Mazetti, por favor? Vamos lá. Primeiramente, eu acho que a gente tem que evitar também ficar sofrendo, porque a gente já viu diversas vezes aí redações de projeto de lei circulando e do começo até o fim muda bastante. A gente acompanha isso há muito tempo, né, antes da pandemia. Acho que a pandemia deu até uma esfriada por conta de prioridades do governo, enfim, e tudo mais, deu uma esfriada nesse assunto, né, que obviamente agora parece que veio com toda a força. Até participo do grupo de trabalho da Ambima, enfim, que a gente discute, obviamente não são questões tributárias, mas a gente também discute formas aí de trazer numa redação talvez um pouco mais torta, na nossa visão, trazer contrapartidas para tentar balancear e ajudar a minimizar esses impactos tributários que poderiam afetar duramente o mercado. O que eu acredito que vai acontecer? Esse negócio de tributar o que é o estoque deixa do jeito que está, o que é operação nova vai mudando, eu acho muito complexo administrar todo esse cenário, sobretudo uma indústria que está crescendo tanto, e eu acredito que vai continuar crescendo bastante enquanto a gente estiver nesse patamar de juros, de novo, a Selic terminal ali na casa de 6,5, etc., eu acho que vai ser muito complicado fazer isso. O que eu acredito, né, é que aconteça algo muito parecido, não sei para quem já acompanha a parte tributária mesmo, quando teve o FRS, que foi aquela questão do RTT, né, que é o regime de transição, né. Então, o que acontece? Foi um regime que, se não me falha a memória, demorou 5 ou 6, 7 anos, mas teve o objetivo de suavizar esses impactos de uma mudança drástica de uma norma. Então, aqui eu acredito que seja algo parecido, não acredito num choque, né. De novo, isso é André Mazetti falando, não é que eu tenho alguma informação privilegiada, etc., é o meu feeling, tá? Então, eu acredito em algo mais suave, sutil, para justamente não atrapalhar essa indústria, que ela é muito, muito importante para o mercado brasileiro, né, de financiamento, né, seja pela aquisição de ativo de tijolo, ou seja de aquisição de CRIs, que é o crédito que financia ali boa parte das empresas e tudo mais. Então, assim, de uma forma um pouco mais otimista, né, eu acredito, primeiro ponto, só recapitulando, não ficaria desesperado do jeito, eu estou vendo esses fóruns aí, parece que, enfim, o pessoal está exatamente desesperado, extremamente desesperado. Eu não ficaria desesperado, acho que a gente já viu ali várias redações mudando ao longo do tempo, né, até chegar na redação final. E segundo, caso venha alguma coisa bem negativa, eu acredito num regime de transição, né, e isso tende a suavizar qualquer tipo de impacto tributário no nosso mercado. Maravilha. O que o Mazetti falou, eu reforço. Eu acho que todos nós que estamos aqui a público estamos dando uma opinião, uma visão, porque como o texto não é claro, há margem para você interpretar ou dar uma opinião. Eu, por exemplo, falei hoje mais cedo, Mazetti, que talvez teria que ter 2 classes de cotas, né? Você teria a classe 11 e a classe 22, uma tributada e outra não tributada, porque o que se define aporte na PL? O que é aporte em fundo imobiliário? É uma nova emissão? Ou é a compra de a venda da minha cota para você numa determinada data? Eu perderia a isenção e você passaria a comprar essa cota. Eu perderia a isenção e você compraria essa cota tributada. Então, não dá para saber muito bem, né? Não fica muito claro. É uma redação simples por um problema diante de uma situação complexa. Então, e se me permite, claro, professor, tem mais uma complexidade, né? Definir quem vai tributar isso, né? Porque hoje a gente tem esse desafio, né? Alguns fundos que foram liquidados, né, fundos imobiliários, que tinha isso na essência, né, ou seja, prazo definido, quando você gera esse ganho de capital, assim, eu já tive experiência com isso operacionalmente, é uma loucura, assim, a gente assume premissas para poder recolher o imposto de uma forma conservadora. Então, eu não consigo acreditar que isso vai ser algo realmente recorrente, assim, essa questão de estoque ou não. Eu acho pouco provável algo nessa linha. Operacionalmente, eu acho algo muito complexo. Muito bem. Mas, de novo, estamos só aqui ventilando ideias, né? Conjecturando, né? Com base... Eu falo que, como foi na pandemia, né, Mazetti, que a gente conversou lá na pandemia, eu falava muito uma frase nas minhas lives, é um dia de cada vez. Eu falava isso com os gestores, eu falava isso nas lives, eu falava, gente, é um dia de cada vez. Você conversa com os gestores,
eles estão aprendendo e reaprendendo com a mecânica da pandemia. Eu acho que diante desse cenário que a gente vive agora, eu repito a frase, um dia de cada vez, não dá para ser conclusivo numa situação como essa. Mazete, alguns minutinhos com você, eu queria que você comentasse muito rapidamente a questão da permuta financeira. Mas antes, para tentar ser didático, a permuta física é quando, por exemplo, eu sou dono de um terreno, tenho uma área, e vão construir um prédio ali, eu entro com o terreno dentro dessa sociedade e posso participar do resultado dessa SPE que está sendo constituída. A permuta financeira, eu faço um aporte financeiro, né, monetário, direto dentro dessa SPE. Então, é uma forma de você estar exposto ao desenvolvimento também, como uma forma de apimentar um pouco a carteira, e com risco mitigado, porque você não se expôs do ponto de vista imobiliário, você não vai perder um terreno especificamente, por um caso aquela operação não tenha tanto sucesso assim. Você fica com um pouco mais de flexibilidade. Então, o que eu queria perguntar para você é, primeiro, se esse raciocínio meu está correto, e o segundo, você enxerga que o Maxi Renda hoje com 10% de permuta financeira é a calibragem que você quer dar para o fundo, nem mais nem menos, alguma coisa nessa linha é suficiente para dar uma turbinada no resultado, é isso? Legal, vamos lá. Basicamente, né, está certo o seu raciocínio, professor, só uma pequena inclusão aqui. O que acontece? Quando a gente fala permuta financeira ou permuta física, né, é basicamente o conceito da unidade física mesmo. Então, o Maxi Renda, por exemplo, ele é o permutante, né? Então, o conceito de permuta, o que é? É comprar um terreno e permutar, trocar por algo. O que a gente troca? Troca por um percentual da receita do projeto. Isso é a definição, na nossa visão, de permuta financeira. Quando a gente permuta por unidades carimbadas, aí é uma permuta física, né? Porque a gente está trocando por unidades físicas ali, a unidade 71, 74, etc. Uhum. Essa é uma primeira definição. Segundo ponto, o Maxi Renda não é um fundo que ele sai comprando terreno para depois achar incorporadoras para fazer incorporação no nosso terreno. Não é isso. O Maxi Renda é um fundo que entra em parceria com um incorporador. Aí tem basicamente duas formas. Ou o Maxi Renda entra comprando o terreno já do seu João ali, etc., que está vendendo aquele terreno, né? Ou o Maxi Renda entra reembolsando a incorporadora para comprar aquele terreno. E esse é um primeiro ponto. Isso é importante deixar claro, porque tem um risco muito grande quando você sai comprando terreno para achar a incorporadora, etc. Então, o Maxi Renda não toma esse tipo de risco de achar a incorporadora, achar o projeto ideal. Toda a nossa decisão de investimento ela é pautada em cima de uma viabilidade que é feita pelo incorporador que vai desenvolver o projeto em parceria conosco, e o nosso time tem uma alta capacidade para poder criticar aquele modelo, né? Todas as premissas, ou seja, se o preço de venda está correto, que o cara está usando. A gente tem ferramentas para isso, então a gente tem uma pesquisa muito grande na cidade de São Paulo para ver o que está sendo praticado para aquele tipo de projeto, daquela viabilidade. Então, um apartamento, por exemplo, de 3 quartos, 100 metros quadrados, etc., no bairro da Vila Olímpia. Então, a gente faz uma pesquisa para saber a que preço que tem saído aquilo lá nos últimos projetos que foram lançados, nos últimos, 4, 5 anos, para poder usar aquilo como premissa. A gente não vai usar a premissa de, o mercado está bombando, então a gente vai botar uma premissa de crescimento. Não, esquece, a gente realmente coloca lá o que realmente é praticado. A gente não vai tomar esse risco de ficar torcendo que o preço vai subir. E aí, basicamente, o que acontece? O Maxi Renda, então, a grosso modo, entra comprando esse terreno quando a gente já sabe que vai ter um projeto e qual tipo de projeto, e aí quando a gente tenta explicar isso nas lâminas, né, como é que a gente mitiga os principais riscos da incorporação. Então, quando a gente na verdade, um projeto de incorporação residencial, tem uma série de riscos, né? Tem risco de estouro de obra, tem risco de embargo de obra, risco de atraso de entrega de obra, risco de reclamações da construtora, que pode ser ligadas a trabalhista. Enfim, todo esse tipo de risco a gente está isento. Por quê? Porque a estrutura que nós fazemos aqui dentro do Maxi Renda é uma estrutura de consórcio. Então, basicamente, o Maxi Renda compra uma SPE, ou seja, uma sociedade de propósito específico, né, que tem um propósito específico para desenvolver aquele projeto, e depois matar a empresa. Então, basicamente, compra cotas de uma SPE, e essa SPE ela é detentora do terreno. Já toda a incorporação, né, ou seja, que é a incorporação? Pegar o plano empresário, que é o financiamento da produção, comercializar as unidades,
contratar construtora e todos os riscos que eu falei, isso fica numa outra SPE, que não é a SPE do Maxi Renda, tá? Uma SPE que é 100% do nosso sócio incorporador, tá? E a parceria se dá como? Nesse consórcio através dessas duas SPEs. Então, a SPE do Maxi Renda assina um contrato de consórcio com a SPE do incorporador. Então, todos esses problemas de estouro de obra, etc., é um problema da SPE incorporadora, não a SPE terrenista. Mas aí você pode falar, pô, Mazete, mas se porventura o projeto estourar custo de obra, beleza, não é do Maxi Renda, mas se estourar prazo de obra e tal, o seu retorno não vai ser afetado? Vai ser afetado, mas a gente tem mecanismos para mitigar esse tipo de coisa. Mal comparando, você criou uma espécie de um CRI sênior e um subordinado. Mal Exatamente, exatamente. Eu ia chegar lá, professor. É como se fosse fazendo uma analogia com um CRI trancheado, é como se nós figurássemos ali como um CRI mezanino. Por que mezanino? Porque o sênior é o plano empresário, então vai ser o Bancão Itaú, etc., né, sendo o plano empresário, financiando essa obra num custo mais baixo, nós ali na ponta do mezanino, e o subordinado é o incorporador. Então, obviamente, quem vai ganhar mais dinheiro se o negócio der muito certo? É o incorporador. Ele sabe fazer, ele está nesse risco há muito tempo, etc. Nós ali como mezanino, nós temos muita experiência desse mercado, tá? Eu opero esse mercado há quase 10 anos, desde a minha antiga casa. Então, assim, o nosso time tem muita experiência, time de engenheiros, time de analistas do mercado imobiliário e etc., tá? Então, assim, a gente acompanha de perto como se eu fosse um incorporador, né? E contratando uma construtora para fazer a obra. Então, mensalmente, a gente olha todos os fluxos de caixa, olha como é que está o custo de obra, mesmo não estando exposto a esses riscos, mas a gente olha muito de perto esse negócio. E até aspectos contábeis, né? Porque na minha antiga casa, por exemplo, a gente se deparou com algumas situações que basicamente a gente focava muito no financeiro. Pô, o financeiro está bem, está vendendo bem, etc., mas chegava depois de 2, 3 anos, quando a obra termina, e o grosso do dinheiro volta para os cofres do fundo, pô, tinha problema contábil, né? A apropriação desse consórcio estava feita totalmente 100%, ou quase 100%, na empresa do incorporador. Muitas vezes uma empresa de capital aberto. Então, você não conseguia abrir balanço desse cara, já tinha publicado, etc. Eu acho que essa é a maior jabuticaba dos fundos de desenvolvimento, é essa unificação de contabilidade que tem Brasil afora e que tem as suas regionalidades, o que é pior, né? Exato. A questão do POC, né, é uma jabuticaba, né? É algo que só tem mesmo que a norma brasileira de contabilidade respeite, né, o IFRS, que é algo internacional, mas essa apropriação do lucro na incorporação residencial é algo que é uma jabuticaba mesmo, é algo que é só no Brasil que você vai reconhecendo conforme duas variáveis, que são basicamente vendas e obra, né? Então, a grosso modo, professor, sem me alongar muito aqui, um ponto acho que importante que vale a pena explicar para a turma, como é que é a dinâmica de fluxo de caixa de uma permuta financeira. Eu escutei já muitas casas, blogs, etc., falando, isso aqui é um ganho, one-off, né? Ou seja, é um ganho temporário, é um ganho de capital. Na verdade, o que acontece? Não é um ganho, não é uma receita extraordinária, as receitas das permutas, né? Até porque a gente tem aí 11% do fundo alocado nisso, não dá para falar que isso é extraordinário. Mas, a grosso modo, o que acontece? A grande diferença de um CRI, de um CRI, para uma permuta, é o fluxo, né? O CRI, você tem um fluxo, obviamente, desde que não tenha nenhum problema de crédito, um fluxo lá, uma PMT, né? Ou seja, as parcelas que paga lá principal, mais juros e atualização monetária, reloginho de acordo com um determinado cronograma. Já o cronograma médio ali de uma permuta financeira, ele não tem um cronograma, né? Ele é o comportamento de pagamento dos mutuários, né? Dos adquirentes de apartamento, que tem um comportamento meio que padrão, que seria como? Durante o desenvolvimento do prédio, ou seja, a construção do prédio, então estamos falando aqui a grosso modo 2, 3 anos, os proprietários pagam ali 20%, 30% do apartamento. E todos os 80%, 70% vem depois do habite, que é quando recebe as chaves, mediante quitação e etc. Então, o que acontece? A permuta financeira tem um comportamento de devolução de caixa muito forte no final da obra, né? Por isso que nas nossas lâminas a gente reforça esse conceito, a gente até colocou um fluxo de caixa para tentar ficar mais autoexplicativo, e a gente coloca todas as informações projeto a projeto, quando que foi o início de obra, quando foi o habite, para justamente o investidor conseguir pegar aquela data do habite e ali, né, usar como premissa para um grande retorno de caixa após aquele habite. E aí tem várias formas, ponderar pelo investimento, etc. E a gente também coloca um fluxo de caixa
que eu acho que dá para direcionar bem ali os investidores do que esperar de lucro dos próximos meses, né? Só para concluir, entre 8, 10, 12% é o que você quer deixar calibrado dentro do fundo. Não muito mais. Não, na verdade, o que acontece, professor? A gente pretende fazer, a gente está num esforço muito grande para tentar chegar isso a próximo de 20%. Tá? Legal. Então, nossa ideia é que o Maxi Renda, né? O que é target de alocação? Nossa cabeça aqui do time de gestão. 80% do fundo em CRI, tá? CRI desse padrão que a gente já tem, high grade, operando juros, etc. E 20% permuta financeira. Já o nosso book de FOF, como eu falei, ele é algo que a gente chama de tático, né? Então, se tudo tiver mais constante, normal, etc., num voo de cruzeiro, situação do mercado, eu digo, a gente não tende a operar muito esse book de FOF. A não ser que tenha algum FOF, algum fundo imobiliário, como o próprio DEMAC, etc., que tinha uma característica mais de um CRI. Então, a gente olha aquilo lá como um CRI, não como um FII, embora ele seja um FII. E aí o que acontece? O mercado é um pouco mais, mais agressivo, mais volátil, como a gente presenciou no início da crise. Aí sim a gente passa a ativar esse book, porque realmente é tático. A gente vê oportunidades. Tudo mais constante, 80-20. Exato. Essa é a nossa cabeça de alocação.